Mas hoje nós vamos falar em específico sobre algo que Cleia compartilhou conosco. E é algo que eu amo demais falar, que é sobre o serviço no ministério. Mas antes de falar sobre o serviço, sobre ser servo, sobre estar disponível na obra do Senhor, eu quero rapidinho falar uma palavra que o Senhor falou comigo durante a ministração do louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz: jovens, sois fortes. Diga, eu sou forte. E além de ser forte, a Bíblia diz: a palavra de Deus está em você. E a palavra de Deus estando em nós, amados, ela faz toda a diferença. Eu olhei para esse jarrinho aqui. Deixa eu ver, fazer a prova aqui. Tá do jeito que eu pensei que estaria. E eu perguntei à irmã ali, aquele jarrinho ali, bonitinho, aquele enfeite, ele acende? Aí ela disse: não, é só para enfeite mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde quer que você esteja, e onde quer que você tenha nascido, a idade que você tiver, que tipo de cultura, de estilo de vida que você tem, se você está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito na sua vida não é para fazer você mais um jovem de enfeite neste mundo. Você não é mais um deste mundo. Você é o jovem que a Bíblia diz que está cheio da palavra de Deus. Jovens, sois fortes e a palavra de Deus habita em vós. Você nasceu para brilhar, para iluminar pessoas, para, fazer o quê? Para você iluminar a vida de outros. Você não é mais um enfeite parecendo que é igual a figueira, quando Jesus olhou para a figueira e disse: uau, muito bonita, muito florida, mas cadê os frutos? Você nasceu para dar frutos. Poliana, que tipo de fruto? Poliana, tantos pensamentos vêm na minha cabeça. Olha, Poliana, você está lembrada que esse setembro é setembro amarelo, é o setembro do suicídio? Quantos pensamentos de suicídio? Para você, de amarelo não tem nada. Vai ser o setembro azul, cheio da unção, que quebra todo o jugo. Eu repreendo, eu lanço por terra todo pensamento de suicida. Nesta igreja, terão jovens que vão levantar outros jovens. Esse coisa de setembro de suicídio, Ei, você vai levantar outros. Além de você não se matar, você vai matar o cão de raiva. Quem vai morrer no setembro amarelo é o cão, mas de raiva. Porque você vai se levantar. Você não é mais um no meio da multidão. Se você... levanta aí o seu polegar. Sabe esse polegar? Tem uma digital que é só sua. Bilhões e bilhões. Só você é você. Olha, só você é você. Então, essa é a palavra que o Senhor disse. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Apaga as luzes aí. Todas as luzes, como estavam apagadas. Ok. Você nasceu para ser assim, ó. Aonde, na escuridão que você passar, você vai iluminar. Pode estar escuro o que for, você vai passar e você vai trazer luz. Pode estar escuro o caminho que você percorrer. Aonde você percorrer, você vai percorrer dando luz. Pode parecer que está escuro. Pode parecer que nada vai acontecer. Deus diz: você é luz, você vai iluminar. Eu vou mudar a sua história. Agora, depende de você. Tem que querer, pode acender. Tem que querer. Tem que decidir. Hoje eu falei com uma jovem. Ai, meu Deus, eu vou voltar para o serviço. Hoje eu falei, sabe por que eu estou falando isso, Márcia? Porque hoje eu conversei quase amanhã, uma boa parte da manhã, com uma jovem, da idade de vocês, que disse: eu não consigo. Não há possibilidade alguma de eu conseguir me sustentar nessa vida, porque a tristeza, a angústia, a solidão está tomando de conta. Eu não consigo me levantar. E eu disse para ela: você só não consegue levantar porque você está se isolando, você está sozinha, porque está se auto-impedindo de ir para a igreja. O diabo não te impede de vir para a igreja, circunstâncias não te impedem de vir para a igreja, coisas não te impedem, porque Deus sabe exatamente como constranger corações, caronas, inclusive, para te trazer para este lugar. Agora, você precisa dar um passo. Você precisa querer, determinar. Determine que ninguém vai impedir você de você chegar neste lugar. Sabe, este lugar não é o melhor lugar, não é o perfeito lugar. Inclusive, nós estamos falando sobre isso durante esses dias. Esse é o nosso jeito de ser igreja. Talvez não seja o perfeito jeito, mas, sabe, é o nosso jeito. E é porque esse jeito que nós estamos tomando vai dar. Sabe por que vai dar certo? É porque está firmado, baseado na palavra de Deus.
Por isso que dá dando certo. Você está no lugar certo, na hora certa. Se você pensou em desistir, se pensou em voltar atrás, dizendo assim, este é o último culto, é só desta vez que eu vou não vou fazer aquilo que eu programei. Só desta vez, eu digo a você, ei, acabou-se, não vai ser só dessa vez não. Você vai vir mais e mais e mais e mais e mais culto. Você não vai conseguir fazer isso que você está programando para fazer. Essa besteira aí, esse desvio de caminho, vai não. Há alguém cuidando de você. Há alguém que envia anjos. Diga comigo, anjos. A Bíblia diz que o Senhor envia anjos para nos livrar e nos guardar de todo o mal. Amém? O diabo é que vai errar o caminho, você não. Ele vai desviar, você não. Amém? Glória a Deus. Então, está dado o recado. Nós vamos aprender um pouco, enxertar no nosso coração a importância do serviço, de trabalhar. E fique tranquilo, porque eu não vou falar só da igreja de crianças, não. Bem que eu queria. É um lugar extraordinário. Você tem que provar, tem que pisar o pé nas águas para ver quanto é bom. Mas a gente vai falar num todo. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente pensa em princípios, quando a gente pensa em crenças, quando a gente pensa em formas de fazer, isso lembra uma palavra chamada cultura. Repita comigo, cultura. Então, tudo que você tem um bom costume de fazer, tudo que está intrínseco em você, tudo que as pessoas, de repente, olham e dizem, isso lembra aquela pessoa, isso se chama cultura. Tudo aquilo que você não exatamente o que você faz, nem aonde você está, mas aquilo que você você vai impregnando outras pessoas, ou quem está ao seu redor. Às vezes a pessoa assim, aquela pessoa ela é tão educada, ela é tão chique, ela é tão, né, Uma vez eu estava em São Paulo ministrando, e a esposa do pastor lá, ela é toda, né, bem arrumada, bem delicada, e ela sentava na cadeira, a menina bem bonita, chega, cruzava as pernas, bem chique. Menina, a cultura dela, só segura aí, ela era tão charmosa, ela era tão assim, educada, tão cheia de ética, que ela sentava, que parece que nem, não tocava na cadeira não, era nas nuvens. Aí ela fazia assim, aí eu sentada bem assim, numa coisa, né, na cadeira, aí a esposa do pastor sentava, ninguém estava vendo não, mas sentou bem bonita. Ela sentava, cruzava as pernas numa delicadeza. Menina, que quando eu olhei para ela, eu fiquei envergonhada, comecei. Por quê? Aquilo era tão normal para ela, ficar muito cheia de etiqueta, que ela me constrangeu e ela me fez ficar da forma dela. Então, isso é uma cultura. Sabe, as pessoas têm um jeito de ser, que é o jeito dela, que não é o local. Se ela tiver, a pessoa diz assim, não, mas é porque ela mora numa casa bonita, numa casa arrumada, numa casa chique. É por isso que ela anda toda chique. Amado, se essa pessoa sair dessa casa chique, toda arrumada, e ela sair desse ambiente e for colocada em outro ambiente que não é tão chique, não arrumado, ela vai transformar aquele ambiente, porque a cultura carrega dentro dela. Amém? E não é o local, é o que ela carrega dentro dela. Às vezes, quando Giovanninha era pequenininha, minha menina mais nova, ela admira muito Mísia, né? Mísia chique, aquele jeito, né, combina com as coisas. Aí ela dizia, quando ela via ouro, quando ela via alguma coisa muito chique, ela dizia, mãe, olha a cara de Mísia. Aí eu dizia, por que não é a minha cara, minha irmã? É a cara de... Por que eu não sou chique desse jeito? Não, ela disse, não, mãe, é porque Mísia combina assim, com aqueles ouro, aquele negócio chique. Aí, por quê? Porque isso é uma cultura, é o que você leva no seu jeito de ser. Você sabia que o céu tem uma cultura? Até o céu carrega uma cultura. Que cultura é essa que o céu carrega, sabe? A Bíblia diz que quando Jesus, ele passou os 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás no deserto, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, a Bíblia diz que quando terminou aquilo, a Bíblia diz que anjos vieram e o serviram. Fizeram um banquete, diga comigo, serviram. Você vê que até o céu tem uma cultura de serviço. A cultura de serviço veio do céu por quê? Porque sempre quem tem um bom costume de servir, antes dela servir, é porque ela primeiro ama alguma coisa. Ninguém faz alguma coisa sem amar. Amém? Pode até fazer, mas não vai ter sucesso. Mas o céu, ele é impregnado de duas coisas, chamadas amor e serviço. Diga comigo, amor e serviço. Você sabe que
como eu falei, o céu tem uma cultura. A cultura de Deus, que Deus impregnou no céu, é aquela que está em 1, você não precisa abrir, é aquela que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: não ameis somente de palavras, mas de atitudes. Sabe? Deus é amor. Enquanto ela ministrava o louvor, ela falou isso. Deus não tem amor, Deus é amor. E o amor, todo o amor, ele gera atitudes. Diga comigo, gera atitudes. Então, todo o amor gera atitudes. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Veja, se eu trocar a palavra mundo pela palavra pessoas ou a palavra gente, tira ela do contexto? Não. É como se eu dissesse, Deus amou. Não, vamos lá, você não pegou não. Deus amou a tal ponto que Deus amou a tal ponto que deu. Então, quando a cultura dos céus é baseada em amor e em servir, amar e dar. Deus amou tanto gente que deu Jesus em troca do bem que ele quis para essas pessoas. Então, a cultura do serviço, ela é baseada, segundo a Bíblia e segundo a cultura dos céus, no amor e no serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você. É possível sim, você dar sem amar. Isso é normal. Tem pessoas que dão sem amar. Quantos artistas podres de rico, para ter credibilidade com a mídia, eles pegam e ofertam milhões em casas de idosos, em ONGs, e alguma coisa desse tipo. Por quê? Mas em troca de uma autocredibilidade. E não para glorificar o nome de alguém, glorificar o nome do Senhor, no caso específico aqui. Então, ele dá sem amar. A ideia dele é dar para que volte para ele a glória. Mas, sabe, é impossível amar e não dar. Foi isso, a Bíblia dá um exemplo de uma pessoa que deu sem amar. Sabe quem? Atos 5, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles souberam que José, um homem temente a Deus, abençoado, vendeu uma propriedade. A Bíblia diz que ele colocou aos pés dos apóstolos todo o valor correspondente àquela propriedade. Ananias e Safira achou isso, show de bola. Querendo credibilidade para eles e ficar bem na fita com os apóstolos, eles disseram, uau, vamos vender uma propriedade. Também está todo mundo vendendo. E a gente divarte aqui no meio. Metade vai para a gente e a outra metade, que a Bíblia não especifica que é metade, mas eu estou parafraseando, a outra fica com a gente. E quando eles fizeram isso, deram, mas sem o propósito correto, diga comigo, sem o propósito correto, o que foi que aconteceu? Automaticamente o Senhor usou a Pedro e disse que eles estavam mentindo não a homens, mas ao Espírito Santo de Deus. E automaticamente eles morreram. Mas por quê? Porque eles deram sem amar. Mas é impossível na cultura dos céus amar e não se doar. Amar. E você não é mais cidadão deste mundo, é cidadão dos céus. A gente precisa estar convicto, convencido de que tipo de cultura a gente tem que preservar na nossa vida em conjunto e na nossa vida pessoal. Eu preciso me dar. Mas me dar a quem? A mim mesma? Ou me dar coisas? Não, a gente se doa por pessoas. Então, só há um propósito no servir, é abençoar pessoas. Repita comigo, o principal propósito no servir. Não, vocês estão muito tímidos, vamos lá. 3, 2, 1. O principal propósito em servir, em me doar, é para abençoar terceiros. E esse terceiro não está especificado se é sua família, se é quem é bonzinho com você, quem faz o que é correto com você. Não, ele diz abençoar terceiros. Você lembra da história que Jesus, ele estava conversando com um estudioso da lei, e ele falou para o Senhor, abra lá comigo em Lucas, para eu ler bem rapidinho com você, para você ficar mais adentrado. Lucas 10, 25, bem rapidinho. Lucas 10, 25. Fala da história do bom samaritano. E eu vou ler bem rapidinho para você. Lucas 10, 25. Todo mundo abriu? Quem abriu, diga amém. 10, 25 diz assim. Oxe, Lucas, menina, de Mateus. O que é que eu tenho com Mateus? O que tem eu contigo, Mateus? 10, 25 diz assim.
E eis que certo homem, intérprete da lei, um doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? Repita comigo. O que está escrito na lei? O que você interpreta? Como você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga comigo, ele foi aprovado. Na prova oral que Jesus fez, o que está escrito na lei, ele respondeu perfeitamente bem. Ele está aprovado. Ele disse: amarás o Senhor de todo o teu coração, alma, e toda a tua força, e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, muito bem. Faça isso e você viverá. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote, repita comigo, sacerdote. Não, está tímido. Sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Diga comigo, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita, diga levita, descia por aquele lugar e vendo, diga comigo, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia também neste caminho, passou por perto e vendo, diga comigo, vendo também, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou o óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele e no dia seguinte ainda tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se alguma coisa gastardes a mais com ele, eu te indenizarei quando eu voltar. Perguntou Jesus: qual destes 3 te parece ter sido o próximo deste homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: pronto, respondeu correto. Vai e procede da mesma forma. Perfeito. Extraordinário. Então, quem é a pessoa, quem é o meu próximo que eu vou servir? A quem eu vou servir? Que diferença faz amar e servir a quem me ama e a quem me serve? Até os ímpios fazem isso. Até o mundo faz isso. A diferença é ser uma bênção, é eu me doar para terceiros que não obrigatoriamente têm algo para me dar em troca. Amém? Então, essa é a cultura dos céus. Ela foi provada pela vida de Jesus. O maior exemplo de coração para servir se chama Jesus de Nazaré. O maior coração disponível para fazer o bem em prol de terceiro se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Mateus 20:20 que ele, como filho do homem, não veio para ser servido. Ele mesmo declarou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus, a Bíblia fala em João 13:13 que Jesus falou: vós me chamais mestre e senhor, e vocês estão corretos, eu o sou. E eu mesmo, como mestre e senhor, lavei os vossos pés, fazei vós também da mesma forma. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: olha, a cultura que tem nos céus está impregnada em mim, e eu, como estando na terra, estou ensinando para vocês de forma prática, não de forma teórica, como aquele intérprete da lei tinha. Ele só tinha aqui na mente, mas no coração não. Ele só tinha a palavra no assentimento mental, mas na prática ele estava reprovado. Você e eu precisamos estar aprovados, tanto no conhecimento da palavra, como principalmente na operosidade da sua palavra. Na prática da sua palavra. A Bíblia diz: melhor é dar do que receber. Se há um propósito nessa vida que nos faz ser automaticamente felizes, que nos dá a prova que seremos felizes, não é fazer-me feliz, é fazer outros felizes. Há alguns estudiosos e psicólogos que falam: você vai vencer muitas dificuldades na vida quando você se der por alguém.
quando você der de você mesmo. Sempre aquela semente que a gente planta, qualquer coisa que a gente planta, seja, não estou falando de números, eu estou falando daquilo que mexe com você, daquilo que vai fazer falta para você. Saiba, o propósito dos céus, a cultura dos céus, sempre é alcançar pessoas. O serviço sempre é para pessoas. A gente investe nessa igreja é por causa de pessoas. Não é por causa de um nome de uma placa, mas é por causa de você. Se você tem nesse lugar um lugar refrigerado, os dízimos de oferta é para retornar em benefício de pessoas. Então, servir é fazer o bem a pessoas. Não pessoas que você escolhe, mas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Sabe, a Bíblia diz que o homem afia outro homem. Sabe como é que você aprende a crescer? Sabe como é que você aprende a lidar com as suas próprias emoções, entendendo a situação do outro? Eu aprendi uma coisa. Sabe como é que eu venço minhas dificuldades? Quando eu vejo que a dificuldade do meu próximo é muito maior do que a minha. E eu, de forma egoísta, só penso em mim. Quando eu resolvo os problemas dos outros, amado, você nasceu para resolver problemas de pessoas. Tudo gira em torno de fazer o bem a pessoas. Sabe, tudo só fará sentido na vida se o propósito for mudar pessoas. Você só casa para fazer pessoas felizes. Você só trabalha mais no propósito de trazer edificação para pessoas dentro da equipe que você trabalha. Você como servo, diga comigo, como servo, Jesus ensinou. Sabe, você como servo, você nasceu para resolver problemas e não para ser um problema. O servo, automaticamente, ele resolve problemas, ele não cria problemas. Então, decida isso, como serva do Senhor, como voluntária no serviço do Senhor. Eu nasci para solucionar problemas e não para ser um problema. Amém? Então, quando a gente casa não para ser feliz, mas para fazer outros felizes. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que eu nasci para as boas obras. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas ele fala, olha, eu não nasci de novo por causa das boas obras. Se fosse assim, a gente estava ruim nesta vida, porque Silvio Santos já estava no céu. Porque ele, certamente o Luciano Huck já estava no terceiro céu, porque eles têm condição de dar. Então, se ganhasse Deus de forma, porque dá, a salvação fosse porque a pessoa dá por obras, estava todo mundo, está muita gente ruim na vida. Mas não é por obras, é pela graça que nós somos salvos. Agora, fomos salvos para as boas obras. Repita comigo, eu fui salva. Não por causa de mim mesma, mas por causa de terceiros. Por causa de outros. Eu fui salva para boas obras. E não é boas obras especificamente dentro da igreja, mas boas obras é onde quer que você ande. Lembre, você é luz. Amém? Então, a Bíblia fala em 1 João 4,20. Se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, odiando seu irmão a quem vê, é mentiroso. Nós nascemos, amados, para refletir nas pessoas o que Deus tem refletido em nós. A diferença que a palavra faz em você é a diferença que você vai fazer na vida de pessoas. Eu assisti um filme extraordinário, e eu só gosto de assistir filme baseado em fatos reais. E esse filme, especificamente, marcou minha vida. Ele se chama Até o Último Homem. Provavelmente você já assistiu. E a gente vê que o propósito desse soldado chamado Doss, o sobrenome dele, Doss, o propósito dele, o sonho dele era ser alistado para uma guerra, para a batalha, se alistar num exército. Mas, quando ele era pequeno, ele viveu umas experiências que ele viu o pai usar uma arma e ele decidiu, Deus falou, ele viu um quadro, né, dos 10 mandamentos e ele decidiu no coração naquele momento nunca usar uma arma e nunca matar, nunca prejudicar nenhum ser humano. Mas ele queria entrar no exército. Quem é que entra numa guerra e não vai usar uma arma? Mas quando a gente tem um propósito, Deus abre os caminhos. Deus cria as possibilidades. Agora não pode ficar chorando, eu queria tanto ser médico. Eu queria tanto mudar a situação da minha vida, mas você acorda ao meio-dia, acorda 1h da tarde, não estuda. Aí você, mas porque Deus não é comigo? Mentira, é você que não é com você mesmo. Porque ele decidiu, eu vou entrar, ele perseverou, até quando ele entrou. E a decisão era, não entrei aqui, o propósito de entrar aqui não é para matar, é para salvar vidas. E ele foi colocado naquela guerra, e sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém acreditava nele. Mas no meio da guerra, quando a coisa estava feia, quando a coisa estava pesada,
todo mundo, chegou um momento em que deu uma tréguazinha e todo mundo começou a sair. A equipe dele começou a ir embora. E ele, por último, ia saindo. Quando ele ia saindo, alguém chamou o nome dele. E quando alguém chamou o nome dele, aquilo deu uma alegria para ele, porque ele, sabe, o servo, eu amo estar na obra do Senhor, porque a primeira oração que eu fiz na minha vida, quando eu nasci de novo, foi: Senhor, eu fui chamada para ser útil, eu não quero ser mais uma no local onde você me colocar. Trabalhei em todos os departamentos. Todo departamento que eu entrava, que eu vi que estava bem estabelecido, eu dizia: pronto, não sou mais útil aqui. Eu vou entrar no lugar que eu vou ser útil, eu vou ser necessária. Isso sempre teve no meu coração. E sabe, eu creio que o sentimento desse homem lá era isso: rapaz, eu não vim aqui para ser mais um, eu vim aqui para fazer a diferença. Quando ele ouviu aquele rapaz chamar, ele foi lá e salvou. Ele ficou tão satisfeito do propósito cumprido naquele momento, que ele disse: Senhor, ele fez uma oração naquele momento: Senhor, me dá só mais um. Aí, mais um, 2. Senhor, me dá só mais um. 3. Senhor, me dá só mais umzinho. E aquilo ali, ele estava sendo rodeado pelos japoneses, que estavam ainda prontos para matar quem estivesse na frente. Até quem estava morto, eles passavam atirando para ter certeza que estava morto. E ele lá no meio daquela guerra, e ele colocava o propósito no Senhor: Senhor, o propósito está aqui, é por pessoas, eu vim salvar pessoas, me dê só mais um. De 1, de 2, de 3, ele salvou naquele dia 75 homens. Sozinho, sem arma nenhuma. Sabe qual a única? Aliás, ele usou uma única arma suficiente para superar todas as armas, chamada amor. Porque quem ama, se dá. Se você ama papai, se você ama mamãe, você tem que se doar em benefício dele. Se você ama seu amigo, se doe em benefício dele. Se você ama seu pastor, se doe em benefício dele. Se você ama pessoa, se doe em benefício dela. Melhor é dar. Tudo que você planta, amados. Sabe, a gente costuma dizer assim: tudo que eu planto eu colho. Está errado. Por quê? Tudo que eu planto eu colho. A gente erra quando assim: eu colho, mas eu não colho de uma forma natural. Porque nenhuma colheita vem na mesma medida da semente. Toda colheita vem muito mais do que você plantou. Vem extraordinariamente superior. Então, tudo que eu planto, eu colho em abundância. Plante amor, plante serviço, plante pessoas na sua vida. Mude a vida de pessoas. Seja um exemplo dentro de casa, primeiramente. E depois onde você estiver. Ei, a Bíblia diz em Eclesiastes 12: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias, é agora que você tem que lembrar. É nos dias da tua mocidade. Você pensa que é fácil ser velho? Você pensa que é fácil você querer fazer uma coisa e o corpo não ajuda, a mente não está da mesma forma, está bem cansado, você já está estressado. Mas a Bíblia diz que você, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque na mocidade você está na flor da idade. Vocês têm força para correr. Vocês têm mente boa, mente saudável. Se esforce e dê o melhor. Para que ser mais um? É medíocre ser mais um. Se Deus te fez o melhor dele nessa terra. Amém? Então, se a cultura dos céus é servir, é se doar, é se entregar por pessoas, é assim que tem que ser feito. A Bíblia diz em Filipenses 2:8, sabe? Jesus quebrou esse paradigma. Quebrou de vez, estraçalhou aquela coisa de dizer... Não tem uma música que fala assim: todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. A natureza do homem é sempre se exaltar, sempre ser o melhor. Nunca se abaixar por alguém, mas sempre se exaltar e tomar autoridade sobre aquela pessoa. Mas Jesus, ele quebrou esse paradigma. Ele disse: ei, se eu lavei os pés, façam vocês também. Isso vai trazer um resultado. Quem quiser ser o maior, quem quiser estar em primeiro, seja o menor e também esteja por último. Eu mesmo, o Senhor diz, eu mesmo venho até você, onde quer que você esteja, exalto o teu nome e te ponho em uma posição extraordinária, porque você decidiu servir. Porque você se doou por pessoas. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. As vagas dos verdadeiros adoradores estão abertas. Deus procura. E sabe aquela lista que os empresários colocam? Procura-se vagas abertas para tal função. O Senhor diz: ei, as vagas para os verdadeiros adoradores estão abertas. Eu procuro. A Bíblia diz: eu achei a Davi. Diga comigo: eu achei. O Senhor disse: eu achei a Davi. Sabe?
serve, quando você tem um coração genuíno, você pode estar no ministério infantil, pode estar lá no trânsito, pode estar onde você estiver. O Senhor disse, eu achei a Davi, homem segundo. Deus nunca vai achar uma pessoa que está em casa. Quando Samuel chegou na casa de Davi, nem o pai lembrou de Davi. O pai não lembrou de Davi. O pai não lembrou que tinha ainda um filho que estava lá. E quando Samuel chegou para ungir, a Bíblia diz que Davi não estava igual os bonitão, lá em casa, tomando os vinhos e todos bonitos e todos... Não, nem estava dormindo. Ele estava trabalhando, ele estava servindo. Muitas vezes você pode até, por um momento, estar servindo ovelhinhas, mas daqui a pouco você vai estar como um rei, exaltado pelo Senhor, liderando pessoas. Mas não porque você é o bonitão, porque você é o cara, é porque Deus te exaltou, porque Ele achou a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas sabe, mesmo que aparentemente assim, Poliana, eu estou há muito tempo nesse lugar, já estou servindo, parece que Deus não me acha, parece que o negócio continua da mesma forma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Sabe o que Isaías fez? Isaías não ficou assim, fazendo carinha de desentendido, não. Isaías disse, automaticamente. Isaías se levantou, deu um pinote, como diz a história, diz, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Você pode ser achado, mas você também pode se autodisponibilizar para fazer a obra do Senhor. Isaías disse, quando o Senhor disse, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Isaías lá atrás diz, aqui, Senhor, aqui, euzinho, aqui, Senhor, eu quero. Quem é de vocês que vai dizer, Senhor, eu estou aqui disponível, pode me chamar. Eu estou aqui no Pinalto e no outro, estou só esperando o Senhor me chamar, porque eu vou. Agora, Davi, quando foi achar, estava lá nas malhadas. É uma forma de ser exaltado pelo Senhor. Mas quando Deus disse assim, eu estou precisando, eu também quero, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou aqui prontinho. Seja para o que der e vier. Sabe, nós temos exemplos extraordinários de pessoas que passaram pelo ministério com crianças. Eu vou falar de novo. Estou falando do ministério com crianças porque é o lugar onde eu estou, onde eu amo estar, onde eu não estou ocupando uma vaga, porque servir não é ocupar uma vaga, servir é fincar uma estanca e dizer, aqui eu vou ser uma bênção e vou alargar essas tendas, vou fazer o meu melhor, vou preencher o meu currículo, porque quando Deus me levar para outro lugar, quem passar por aqui vai dizer, Poliana passou por aqui, a cultura dela, o jeito dela trabalhar, o jeito dela fazer, a excelência dela fazer, ficou por aqui. Minha cultura, a cultura dos céus, me doar, deixar meu currículo rico. Por isso que quando o pastor enxergou, me deu pena, né? Eu digo, Senhor, para que, Jesus? O pastor enxergou Cléa e Marcelo, mas graças a Deus, isso é porque a gente fez um trabalho bem feito. Isso é porque eles deram fruto. E aí o Senhor, aí procura o currículo deles. Pergunta se faltava, pergunta se não cumpria as escalas, pergunta o que os cultos da igreja de criança, nas salinhas que eles eram lidos, se funcionava, funcionava. Se não funcionasse, se seu currículo onde você passa está zerado, não fez nada que preste, você não vai ser promovido. E se você for, vai passar vergonha. A pessoa vai dizer, me disseram que você é muito bom no que você faz, que você fez. Aí a pessoa vai pegar o telefone e vai ligar para o ex-chefe. Olha, como é que Rebeca trabalhava aí? Péssima. É um exemplo, viu, gente? Totalmente sem pontualidade, totalmente sem trabalho em equipe. Olha, totalmente preguiçosa. Dava um serviço, infelizmente ela não fazia, e por isso que a gente não aguentou, demitiu. Aí o coitado, sem não saber, estava contratando. Aí por isso que eu disse, não adianta você pular etapas. Faz bem onde você está, para que Deus te exalte e coloque em outro lugar. E você não passe vergonha onde Deus te colocou. Porque a gente pensa assim, só no púlpito, uau! Ministrar o louvor, eu queria estar ali. Aqui é lugar de responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. E não é só por homens não, viu? Porque servir, se você serve por causa de homens, já começou errado. A gente serve, a Bíblia diz, sirva a homens como ao Senhor. Então, quando eu vejo Clé como minha líder, eu não vejo só Clé, eu vejo como o Senhor. Não só quando Clé passa a mãozinha na minha cabeça e diz, calma, vai dar tudo certo. Mas quando Clé diz, está errado, se levante. Não é assim que faz. Aí você olha para ela como ouvindo ao
Senhor. Então, a gente precisa entender isso, que não é culpar uma vaga no serviço, não é culpar uma cadeira, um cargo de liderança. Ei, um cargo de liderança sem unção é só peso. Um cargo de liderança, um cargo de posição sem unção para suportar aqui, é só peso. Isso destrói até uma vida. Saul foi exemplo disso. Se auto-perdeu, se auto-sabotou, porque a unção já tinha ido embora. Não tinha mais unção. Ele se autodestruiu. Cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com aquilo que você está orando. Porque Deus, como um Deus que ouve a oração e que cumpre o desejo, amado, depois que está ali, Deus é você, e para você sustentar tem que ter a unção correspondente para aquilo. Amém? Como estão entendendo isso? Então, muitas vezes a gente faz perguntas erradas e quer ter resposta correta. Faz pergunta errada, quer ter resposta correta. Às vezes a gente cai naquele erro de dizer assim, Senhor, onde o Senhor quer que eu, o local onde você quer que eu sirva? Onde o Senhor quer que eu sirva? A pergunta não é onde, o Senhor quer que eu sirva. A pergunta é, a quem o Senhor quer que eu sirva? Porque o propósito são pessoas. Diga comigo, o propósito do serviço é alcançar pessoas. Então não é onde Deus vai te colocar, pouco importa onde Deus vai te colocar. O mais importante é diante de quem Deus vai te colocar. Quem sabe desfrutar bem das oportunidades, vai saber que no ministério com crianças, quando você está diante de uma criança, a Bíblia diz que é dela que sai o perfeito louvor. Dela, então, o ambiente onde ela está, a Bíblia diz que delas, seu não, até você perseverar, trabalhar, tomar o reino de Deus por esforço, como a Bíblia diz, seu não, mas dela, a Bíblia diz que delas é o reino de Deus. Está prontinha. Imagine o quanto eu não posso aprender. Jesus, toda vez que Jesus queria bater de frente com as pessoas, Jesus pegava uma criancinha e botava no meio. Aqui o exemplo de vocês. Quer entrar no céu? O coração tem que ser bem parecido com esse daqui. Quer aprender a ser um cristão abençoado? Não é aonde você está, é diante de quem você está. Diante de quem você vai ter a honra de se prostrar e de dizer, eu estou aqui para te servir. E a Bíblia diz, quem quiser ser o maior, seja primeiro o menor e servo. De pastor? Não. De bispo? Não. De qualquer um, de todos que estiver diante de você. Quando você entende isso, você vai perceber o quanto é necessário servir. Sabe o bom samaritano que a gente leu? Esse primeiro que esteve diante do rapaz que estava ferido, machucado, sacerdote, o levita, sacerdote era o representante de Deus, levita, do mesmo jeito, representante de Deus. E o outro era aquele que sentava lá atrás, ninguém dava valor, mas que entendeu a palavra. Entendeu a lei, quando disse assim, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O sacerdote não entendeu. Não é só estar na igreja. Não é só botar a Bíblia para dentro. Não é só se encher de conhecimento. Não, é botar em prática. A beleza do evangelho está na prática. A beleza do evangelho está na prática. Então ele disse, a pergunta não é aonde, mas a pergunta que é a quem? A quem eu vou servir, Senhor? A Bíblia... A cultura desta igreja é cumprir a ordenança que está na palavra, seja no corporativo como no pessoal. Paulo, ele deixa uma coisa interessante lá no livro de 1 Coríntios 12, quando fala dos dons espirituais, lá na frente, do versículo 27 ou 28, 27 e 28, ele fala, né, que a igreja é o corpo de Cristo. E ele fala... Vós sois o corpo de Cristo e são membros em particular, individualmente. Diga comigo, individualmente. Então, eu tenho uma responsabilidade corporativa na unidade, todo mundo junto. Mas eu também tenho uma responsabilidade particular, individual. E a Bíblia diz que se você não cooperar de forma justa com o que você está fazendo, você vai atrapalhar o corpo. Então, irmão, pega junto com a gente, trabalha de forma justa, faz a tua parte com integridade, cumpre a sua responsabilidade, cumpre o seu ministério, porque isso é fazer o corpo de Deus, a igreja,
corpo de Jesus, Jesus como cabeça e a gente como corpo, fazer ele funcionar perfeitamente bem. Amém? A igreja não é formada, a gente pensa, mas o pastor Edilson é muito bom no que faz, a gente não precisa entrar em muita coisa não. Mas tem uma frase que ele mesmo declara, ele diz, a igreja não é formada pelo talento de poucos, mas pelo sacrifício de muitos. Na igreja nós não somos clientes, nós somos servos. Nós somos voluntários. Amém? Então, isso é extremamente importante. Não existe nenhuma parte do corpo que não seja importante. Paulinha, eu não sei, como Cléia estava falando aqui, eu não sei mídia, eu não sei fazer isso. Irmão, não importa o que você não sabe. Eu tenho certeza que Davi nunca tinha pego uma espada. Tanto não tinha pego uma espada, quando ele vestiu a roupa de Saul para lutar contra o gigante, não deu certo. Porque não sabia nem manusear uma espada. Se você não sabe manusear coisas nesse lugar, não é impedimento para você colocar disponível para a obra do Senhor. Deus mesmo, aquela frase tão conhecida, Deus mesmo é quem capacita, só precisa ter alguém disponível, como Isaías fez, aqui Senhor, euzinho, me chama, estou aqui, eu. A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Responda ao Senhor no seu coração, eis-me aqui, Senhor, faz em mim conforme a sua vontade. Amém? Então, qualquer parte interessante, eu botei aqui, até os cílios fazem diferença no corpo. Se você não sabe, os olhos só fecham por causa dos cílios. Se não existir cílio, você não tem condição de fechar os olhos. Você vê a importância das coisas. Sabe, o Senhor estabeleceu na sua palavra a importância do serviço, lá em Atos 6, quando teve aquela briga dos helenistas com os judeus, porque a distribuição estava sendo errada para as viúvas, não estava sendo errada? Um está recebendo mais, outro não está recebendo menos. Teve uma briga e disse, tem que resolver esse problema aqui. Aí ali nasceu o Ministério de Socorros. Sabe qual a importância do Ministério de Socorros, amados? Quem aqui já viu, já esteve presente em um acidente e alguém precisou ser socorrido com urgência? Se você por acaso não esteve, com certeza já viu passar na televisão ou alguma coisa. Sabe, a SAMU... ou o SAMU, quando tem uma urgência, um acidente, uma ocorrência, alguém automaticamente liga para eles, e eles, como um socorro, como a Bíblia diz em Salmos 46:1, o Senhor é um socorro bem na hora da tribulação. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente liga para SAMU, a SAMU vem... ali, como um socorro bem presente, ele vem fazer um paliativo. Se ele fosse autossuficiente, não precisava levar para o hospital, mas ele traz todos os instrumentos necessários para que aquela vida não se perca naquele momento, para que ele dê o mínimo de condição dela chegar em alguém gabaritado o suficiente para que ela volte a viver, para que ela reaja. Mas enquanto ela não chega no hospital com aquele médico gabaritado, a SAMU ela faz um trabalho de socorro. Isso é o Ministério de Socorro. É você conduzir pessoas que estavam morrendo, que não sabiam direção. Você conduz até onde alguém capacitado vai dizer, agora deixa comigo, eu treino. Isso é um ministério. Por que você acha que o Ministério de Socorro está na palma da mão? Quem aqui já fez o remo, quem vai fazer, vai aprender. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Só funcionam os dedinhos por causa da palma da mão. Se não for você para socorrer, não vai ter como esses dons se manifestarem com efetividade, com excelência na igreja. Por quê? Porque precisa alguém sustentar. Então, o Ministério de Socorros é isso, é dar o socorro. Por isso que o diaconato, o trânsito diz, olá, querido, boa noite. Bota a pessoa, conduz a pessoa para a igreja, ele estaciona um carro, a pessoa chega acabada, destruída, desanimada, traída, mas alguém recebe tão bem ela que se constrange e diz assim, ai, meu Deus, pelo menos uma pessoa nessa vida me tratou bem hoje. Aí chega no diaconato, Rivon da vida, nhaca, abraça. Hoje não, né? Mas aí, seja bem-vinda, você é amada. Diaconato, momentos, fases de socorro. Amém? E sabe, para terminar, eu quero que você abra a Bíblia, fique de pé. Você faz parte desse ministério poderoso, ministério de socorros. Você vai socorrer muita gente, você vai socorrer muitas pessoas. E quem crê nisso vai dizer um amém bem forte. E para terminar, abre a Bíblia em Mateus. A sua igreja tem socorrido muita gente. Mateus, no capítulo 25. Aleluia. Mateus 25, o versículo 35, diz assim. Para você ver a importância do ministério com socorro, você vai prestar contas
do que você fez aqui na terra em função de pessoas. Do bem que você fez a terceiros, você vai prestar conta. A Bíblia fala o grande julgamento, diz assim, porque tive fome, isso é Jesus falando, porque tive fome e me destes de comer. Sabe o que a igreja faz hoje? ONG Movimento, alimenta pessoas, tira a sede de pessoas. Nós estamos dentro dos princípios da palavra. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Aqui a ONG Movimento está dentro dessa realidade. Eu estava enfermo e você me visitou. Nós temos um centro de cura para alcançar as pessoas. Eu estava enfermo e você me visitou. Eu estava preso e você foi me visitar. Nós temos o rema prisional que dá acessibilidade se as pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi por acaso que vimos que você estava com fome e demos de comer, ou com sede, demos de beber? E quando te vimos forasteiro e você foi hospedado? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Ele diz: o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que você fez o bem a um desses pequeninos, a mim vocês me fizeram. Todo pequenino que passar na sua frente, o bem que você fizer, ele disse, você está fazendo a mim. Nunca tenha medo de se doar por alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma frase que marcou a minha vida, que diz: é melhor errar acreditando em pessoas que vai dar certo, do que você acertar julgando essa mesma pessoa que ia dar errado. Julgando que ela ia dar errado. É melhor você acertar. É melhor você errar acreditando nela. Você vai dar certo, você vai conseguir, você vai para frente, do que você acertar dizendo: não disse a você que não ia dar certo? Eu não disse que não era para investir nela, que ela não ia dar certo? Acorda, irmão. Bom é ser útil para as pessoas. Se você passar por um desses pequeninos, seja uma bênção, porque você está servindo não a eles, mas ao Senhor. Você pode fechar seus olhos?